A Finlândia é um país com pouco mais de um século de independência, mas com características marcantes sobre o seu posicionamento político e econômico frente às potências e políticas internacionais. Sendo o quinto maior país da Europa Ocidental, participa do grupo de países nórdicos, por estar localizado na Escandinávia. Possuindo a quarta maior economia do grupo escandinavo, formado pelos países da Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia, Groenlândia e as ilhas de Faroe e Åland. Fazendo fronteira com a Rússia, o país participou de tensões políticas ao longo do século XX, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e também durante a Guerra Fria. De qualquer modo, é necessário lembrar que com a entrada dessa nação na OTAN, seu status de neutralidade seria encerrado. Olá, sejam bem-vindos ao canal Interesse Geopolítico. E neste vídeo eu vou falar sobre as tensões geopolíticas entre a Rússia e a Finlândia e da sua decisão de participar da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A organização foi criada em 1949 pelos Estados Unidos, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e responde aos objetivos de proteção política e militar aos países membros. Durante os 45 anos da Guerra Fria, a responsabilidade internacional de estar em um dos lados era tão crucial quanto proteger o seu território. Porém, a decisão finlandesa foi se manter neutra durante todo o período, devido a duas questões, na qual todas envolvem a Rússia. A primeira responde à sua oposição quanto às decisões da Rússia, devido às tentativas forçadas de manter o poder no país durante o final do século XIX e início do século XX, quando houve a sua independência. E a segunda se trata do medo de se associar a um país ocidental, fazendo fronteira com uma das maiores potências mundiais. Pensando em outra perspectiva, a união finlandesa aos Estados Unidos durante a Guerra Fria poderia possibilitar uma invasão russa em seu território que até então era recém-independente. Por ter uma relação tão próxima com a Rússia, suas decisões na contemporaneidade se baseiam na força política e militar internacional. Para entender essas questões, precisamos voltar ao século XVII, período da colonização nacional. A área onde hoje está a Finlândia foi palco das Cruzadas Suecas. A região estava localizada entre o Reino da Suécia, praticante do cristianismo romano, e do Reino da Nova Gárdia, um dos territórios da atual Rússia, praticante do cristianismo ortodoxo. De modo geral, a Finlândia sempre esteve entre tensões geopolíticas sobre o seu território. Assim, com a sua anexação ao Reino da Suécia, o desenvolvimento da língua sueca e a participação do cristianismo romano passou a fazer parte da sua cultura. Já no século XIX, durante o expansionismo do Império Russo realizado pelo imperador Alexandre I, a Finlândia passou a pertencer ao território russo, sendo elevado ao título de Grão-Ducado da Finlândia, no qual possuía uma grande autonomia. Como consequência da independência oferecida pelo Império, o sentimento de separatismo e nacionalismo passou a crescer dentro da Finlândia, eclodindo em um posicionamento avesso pelo Império no final do mesmo século. É nesse momento que surge ao mesmo tempo movimentos separatistas dentro da Finlândia e movimentos de repressão russas para impedir a desanexação ao território localizado a oeste. A situação fica clara quando entendemos melhor a forma de administração política finlandesa durante o século XIX. Como já mencionado, a Rússia permitiu uma independência administrativa do território, elegendo um grão-ducado. Isso também reflete nas decisões políticas naquela região, sendo estabelecido um senado composto apenas por finlandeses, ao qual não aderiu a juristas ou políticos russos, a não ser a um contato direto com o imperador nas decisões que conferem à Finlândia. Outro requisito que levou ao aumento dos movimentos separatistas foi o Decreto da Linguagem de 1863, feito por Alexandre II. Isso permitiu que a linguagem oficial passasse a ser a finlandesa, o que criou uma unidade nacional ainda mais forte. Como consequência da liberdade oferecida, a permissão para o alistamento no final do século XIX foi o estopim para que o país buscasse se separar do Império Russo.
Nesse momento, os movimentos separatistas finlandeses cresceram junto à política de russificação, como é conhecida devido à repressão realizada sob o pretexto de algumas imposições, entre elas tornar o russo a língua oficial e a dissolução do exército finlandês. Mas o ponto-chave para a independência da Finlândia está na Revolução de 1905, quando houve uma troca da Dieta finlandesa, que era uma política administrativa do Grã-Ducado da Finlândia, para uma Assembleia unicameral, com direito ao voto universal e à participação das mulheres no voto em eleições parlamentares. Desse ponto, podemos notar que a noção entregue pelos finlandeses foi completamente moderna para sua época e super radical. Afinal, a consciência de voto em todo o mundo estava restrita a homens, assim como o voto universal era inexistente em algumas nações, necessitando de títulos ou uma renda alta para a participação dessas decisões. Dessa forma, o breve fôlego durante os anos iniciais do século XX logo cessou após o início da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu no mesmo tempo da Revolução Russa em 1917. A independência conquistada neste mesmo ano marcou os dois países de forma singular. Na Finlândia seria, enfim, o início do desenvolvimento como um país autônomo, e para a Rússia o fim do Império Czarista e o início das vertentes comunistas no território. Marcando o século XX com a mudança radical na política russa, bem como o fortalecimento nacional até o fim da Guerra Fria, levou a países próximos a se encontrarem em uma trincheira. No caso da Finlândia, a opção era estar contra a Rússia ou se manter neutra. No primeiro momento da Segunda Guerra Mundial, a Finlândia chegou a aliar-se ao Partido Nazista, mas essa aliança logo foi encerrada, após o número de mortes e por estar numa posição delicada em relação ao território. Em seguida, veremos um posicionamento peculiar, que se manteve até o exato momento, a neutralidade. Talvez por esse motivo o país garantiu a paz durante os anos da Guerra Fria e conseguiu estabelecer alianças sem incomodar o seu vizinho temido. Ao que parece, o governo finlandês é inteligente o suficiente ao saber os momentos de entrar e sair de acordos e partidos antes de alguma medida drástica em sua nação. Um exemplo disso é a entrada na União Europeia em 1995, que coincidiu com o período do fim da antiga União Soviética. De qualquer maneira, a sua neutralidade está consolidada num pretexto de paz, porém isso vem mudando aos poucos. Recentemente, a decisão da entrada à OTAN junto à Suécia vem de uma longa história com a Rússia e processos de dominação desde o século XVII, mas não necessariamente esse século seja o principal motivo para sua reivindicação à participação na organização. Pelo contrário, a busca do país é se ver livre de qualquer ameaça russa em seu território. Com pouco mais de um século de história nacional, seria um retrocesso manter como principal aliado o país que por 2 séculos o governou. Em março deste ano, a Rússia iniciou ataques à Ucrânia em retaliação à sua iniciativa de desejar entrar na OTAN. Para os russos, ter um país vizinho aliado a uma organização mundial liderada pelo seu principal rival, os Estados Unidos, é uma ameaça constante. E do mesmo modo que os finlandeses assumem um sentimento de descontentamento contra a nação socialista, a Ucrânia busca manter sua recém-independência cortando vínculos e estabelecendo acordos que possibilitem de fato a sua proteção. Assim, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a Finlândia se retira do espectro de neutralidade e assume uma decisão histórica, frente às tensões políticas e militares que ocorrem na região. No dia 16 de maio, o vice-chanceler russo Sergei Reikov lançou uma ameaça direta caso a decisão de permanecer com a OTAN prossiga tanto para a Finlândia quanto para a Suécia. Notariamente, ele reafirma que Moscou não irá deixar passar essa aliança de modo brando. Recentemente, a Rússia deu início aos processos de retaliações contra o governo finlandês, interrompendo o fornecimento de gás ao Estado. Lembrando que o país possui uma das principais reservas de gás natural do mundo, abastecendo mais da metade dos países da Europa. A entrada da Finlândia na OTAN acompanha o caráter radical do seu processo de independência no início do século XX. Os motivos apresentados aqui só reforçam a ideia
de um possível retorno da Guerra Fria e como países como os Estados Unidos e a Rússia ainda bipolarizam o mundo para mostrar sua soberania. Aderir à OTAN seria o melhor caminho para a Finlândia garantir sua soberania? O que vocês acham? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E por hoje vamos ficando por aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube vai lhe avisar sempre que tiver um conteúdo novo e você não perde nenhum. Até o próximo.